Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Continuando nosso estudo sobre o Sermão do Monte, hoje iremos comentar sobre a lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E o título da nossa lição de hoje é O Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca do Reino. Você que pode, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, o tesouro no céu, aquilo que nós iremos granjear, o que nós iremos receber e o que nós devemos ajuntar lá no céu. A candeia e a busca do reino. A candeia, a palavra candeia, para quem não conhece, candeia é uma espécie de lamparina que era colocada nos alqueires, colocado nas portas, nas áreas, para poder iluminar. É como se fosse uma lamparina, literalmente, uma vasilha com... Hoje nós usamos, quem mora em sítio, em fazenda, usa muito querosene, mas na época era usada um tipo de azeite. Na verdade era a última prensa da azeitona, era usado para poder iluminar, colocar nas lamparinas, colocar nas candeias. Então uma candeia é uma espécie de lamparina que usava-se para iluminar naquela época. Vamos lá, texto áureo. Nosso texto áureo está no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, todas estas coisas, alguns costumam a dizer neste versículo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é um jargão, isso não é verdade. O versículo correto, a palavra correta é: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você lê o capítulo 6 de Mateus, você vai ver o Senhor Jesus no contexto deste versículo, o Senhor Jesus falando sobre o que comer, o que beber e o que vestir. Quando nós buscamos o reino de Deus, o que o Senhor Jesus nos promete para os seus filhos, para os seus discípulos, é que não irá faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Percebe que isto é uma necessidade? Nós temos a necessidade de se vestir, de comer e de beber. Muito cuidado para não confundir desejo com necessidade. Não é porque você está buscando o reino de Deus, você está sendo fiel. Em alguns até fazem com como se fosse uma espécie de barganha, com um intuito próprio. Alguns fazem não com o coração, mas porque querem receber algo em troca e confundem desejo com necessidade. O Senhor Jesus aqui não está falando nada de desejo, não está dizendo nada que irá suprir o seu desejo, mas sim a necessidade. E você pode reparar, meus irmãos, que dentro da igreja, no convívio ali da nossa igreja, é raro nós vermos alguém que está faltando, tendo a necessidade de comer ou de beber e não encontrar, e não ter. Você pode não comer aquilo que você deseja todos os dias, mas fome você não passa. O Senhor Jesus proveu o alimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verdade aplicada. O cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Todo o nosso texto de referência está em Mateus capítulo 6, verso 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos lá, tópico 1, o tesouro no céu. Evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. Meus irmãos, aqui nós vamos falar sobre a traça no 1.1,
No 1.2 vamos falar sobre a ferrugem. E no 1.3 vamos falar sobre os ladrões que minam e roubam. Quando o Senhor Jesus aqui ele fala sobre a traça é aquele animal que ele consome tecido. Então, quando nós falamos de traça, nós logo remetemos à roupa, à veste. E quando nós falamos de vestes na Bíblia, nós falamos sobre santificação. As vestes brancas que nós iremos receber lá nas bodas do Cordeiro, que nós estudamos na lição passada sobre o Apocalipse. Nas bodas do Cordeiro nós iremos receber as vestes brancas, não os galardões, mas as vestes. As vestes brancas é o símbolo de pureza, símbolo de remissão de pecado, símbolo de santificação. E é isso que nós devemos tomar cuidado. A traça, ela vem para roubar a nossa santificação, para manchar as nossas vestes espirituais. Muito cuidado com a traça. A principal função da traça é manchar as vestes brancas, que é símbolo de pureza e de santificação. E no ponto 2, quando fala de ferrugem, ela consome o metal. O ferrugem, ela aumenta o atrito. E quando nós falamos de metal, nós lembramos das armaduras, que a armadura serve para nos proteger durante a batalha. Muito cuidado com a ferrugem, meu irmão, que nos deixam vulneráveis aos ataques do inimigo. Muito cuidado. Tenta manter a sua armadura sempre lubrificada com o azeite, com o óleo da unção. Sempre quando a armadura está lubrificada, meu irmão, fica mais fácil para nós nos movimentarmos. Quando fala de ferrugem, a ferrugem parece que engripa ali os movimentos, que impede você de caminhar, impede você de alcançar, impede você de agir. A pessoa fica meio travada. Quando você estiver se sentindo meio travado, meu irmão, meio ali que não consegue se movimentar, tira um período de jejum, um período de oração, busque o óleo, busque a presença do Espírito Santo, que se auto-ungir. Ouça isso, nós devemos nos auto-ungir. Como nós nos auto-ungirmos? Como nós nos ungirmos? Evitando a prática do pecado, praticando a renúncia, se detendo do caminho dos pecadores, dos escarnecedores, das rodas dos escarnecedores. Evite o mal, procure se auto-ungir. Quanto mais ungido, todo cristão, todo obreiro, todo líder precisa se auto-ungir. É necessário estar ungido. Quando nós estamos ungidos, a nossa armadura fica mais fácil para se movimentar, para agir, para se defender. A armadura purificada, meu irmão, a armadura lustrada, a armadura limpa, evita que a ferrugem venha corroer e nos protege mais dos ataques do inimigo. No ponto 3 vai falar evitar acumular onde os ladrões minam e roubam. Percebe que primeiro ele mina para depois roubar. Quando nós falamos de minar algo, é aquilo que vai acontecendo devagarinho, vai acabando devagarinho. Raramente o inimigo vai chegar e já vai roubar a sua alegria de uma vez. Raramente o inimigo vai fazer algo para acontecer que irá roubar a sua comunhão com Deus. Mas ele começa devagarinho. Cuidado, meu irmão, com as raposinhas. Lembra lá em Provérbios, quando fala das raposinhas? Cuidado com as raposinhas. Cuidado com os pecados pequenos. Cuidado com os pecados ocultos. Cuidado com os pecados que ninguém vê, só você vê. E você acha que já não tem mais problema nenhum. Isso vai minando a nossa comunhão com Deus. Vai minando o nosso relacionamento com Deus. A ponto do ladrão vir e roubar, tirar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa comunhão, roubar a nossa intimidade com o nosso Deus. Vamos lá,
No tópico número 2, a candeia dos olhos. Nós vimos que a candeia é a lamparina. A visão determina a direção e a qualidade de uma vida. Meu irmão, nós fomos chamados, principalmente quem é obreiro, tenha muito cuidado com a sua visão. Não ande por vista, mas ande por fé. Aquele que toma decisão, aquele que é um líder, aquele que tem pessoas sobre o seu comando, aquele que direciona pessoas a andar no caminho certo, meu irmão, raramente as melhores decisões são tomadas por vista, mas sempre as maiores no reino de Deus e as melhores decisões são aquelas que nós tomamos por fé. Ande por fé, não ande por vista. Ande acreditando no direcionamento que o Senhor Jesus tem dado para você, porque Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. No tópico 2.1 vai falar sobre o olho bom. Se o olho é bom, ele se torna o canal que permite que o coração se encha com a luz do tesouro de Deus. Meu irmão, muito cuidado com aquilo que você enxerga. O que você olha te influencia muito. Aquilo que você enxerga, quanto mais você costuma enxergar algo e ver determinada situação, determinado objeto, determinada paisagem, determinada cena, quanto mais você vê aquilo, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Por isso que nós temos que todo dia estar lendo a Bíblia, nos alimentando o nosso sentido com a palavra do Senhor. A Bíblia vai falar do olho bom e do olho mau. Aqui no tópico 2, no 2.2, vai falar sobre o olho mau. O que é o olho mau, meu irmão? O olho mau é esse tipo de olho que vê as coisas duplicadas espiritualmente. Exerce má influência sobre o que possui e sobre as demais pessoas. Aquele que tem o olhar bom, para ele o copo sempre vai estar meio cheio. Já para quem tem o olhar mau, o copo vai estar vazio. Meu irmão, quem tem o olhar mau, raramente ele anda por fé. Quem tem o olhar mau, ele se aprende muito à vista. Aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que ela olha para as pessoas já com dubiedade. Ela olha para a pessoa já fazendo um julgamento, já dando uma sentença em determinada situação. Esse é o tipo de pessoa que é conduzida pelo olho mau. Para ele nunca tá bom. E tudo que ele enxerga tem um defeito. Tudo que ele olha tá errado. Parece que o olhar dele é tão perfeito que só as coisas que ele faz é boa. O que os outros fazem nunca é bom e nunca tá certo. Ô, meu irmão, mude esse olhar aí. Começa a ter um olhar bom. Começa a enxergar as coisas não pelo seu prisma, mas pela visão que Deus te dá. Comece a visualizar as pessoas, não por aquilo que elas estão vivendo hoje, mas por aquilo que elas podem se tornar e irão se tornar. Comece a ter um olhar bom, um olhar de vida. Você percebe que todas as vezes que Jesus, no seu ministério, ele chegava para uma pessoa, ele sempre via a necessidade da pessoa e já chegava com uma solução, com uma saída. Raramente ele fez um julgamento sem antes haver uma transformação na vida da pessoa. Sempre ele olhava com um olhar de transformação. Meu irmão, não olhe com um olhar de definição, mas olhe com um olhar de transformação. Sempre pode melhorar, sempre pode mudar, principalmente se nós estivermos no Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. No tópico 2.3, os donos do coração. O materialismo pode escravizar nossa vontade. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou o dinheiro. Muito cuidado, meu irmão. Não permita que o dinheiro venha te controlar.
Você pode controlar o dinheiro, mas não permita que ele venha te controlar. Não permita que ele venha ser o senhor da sua vida. Não fique tão agarrado, meu irmão. O que comer, o que beber e o que vestir, o Senhor Jesus já nos prometeu. E isso ele disse, que enquanto nós estivermos buscando o seu reino, ele irá nos garantir. Então não se apegue muito ao dinheiro não, meu irmão. Seja o senhor dele, não deixe que ele te controle. No tópico 3 vai falar: a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. No 3.1 vai falar sobre a prioridade de cada cristão. Qual é a prioridade do cristão? Buscar o reino de Deus. Deve ser a prioridade de cada cristão. Mas vamos definir o que seria a busca pelo reino. Meu irmão, dar ênfase e prioridade ao relacionamento com Deus. Fazer aquilo que o agrada. Se relacionar com o nosso Deus. A comunhão com Deus sempre vai estar atrelada à comunhão que você tem com o seu irmão. É muito difícil, meu irmão, nós termos comunhão com Deus sem termos comunhão com o nosso irmão. Antes de você priorizar em sentir com mais intensidade a sua comunhão com Deus, comece a buscar esta intensidade em ter comunhão com o seu irmão. Porque se você não consegue ter comunhão com uma pessoa que você vê todo dia, que você convive diariamente, você não consegue ter comunhão com ela, como você vai conseguir ter comunhão com uma pessoa que você não vê? Ter comunhão com quem nós não vemos diariamente é fácil. Agora o difícil é você ter comunhão com a pessoa que você vê todo dia, que está ali todo dia com suas falhas, com seus erros, com seus desacertos. Então, como você busca o reino de Deus? Tendo comunhão com o seu irmão. Lembra dos 2 maiores mandamentos que Jesus deixou? Amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Buscar o reino de Deus é todo dia você buscar amar o seu próximo como a ti mesmo. Se relacione com as pessoas, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão: todo aquele que passou pela experiência de um novo nascimento, ao praticar esmola, oração e jejum, deve fazer com todo o seu envolvido coração, mente e corpo, refletindo assim a fé e a devoção e o amor de Deus, visando a glória de Deus. Meu irmão, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.